Então, João Pessoa é o ponto mais oriental das Américas. Nós falamos isso porque estamos aqui à ponta do Cabo Branco, onde fica a parte mais próxima da África. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos hoje aqui no segundo bloco com o nosso amigo Lucas Nóbrega, um jovem engenheiro ambiental, onde nós temos uma amizade, uma relação muito bacana, né? E eu vejo, né, a condição técnica dele, e a gente, mesmo ele sendo muito jovem, mas trazemos eles aqui para lançar ele no mercado de trabalho, que eu vejo que é mais um colega que vai somar com a parte de engenharia de segurança do trabalho, na Paraíba e fora da Paraíba. Então, todas as vezes que nós iniciamos o nosso programa, nós perguntamos quem é o profissional. Então, quem é o profissional Lucas Nóbrega? Fica à vontade, Lucas. Opa, bom dia Silvio, bom dia os ouvintes. Bom, vou me apresentar, né, brevemente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, eu agradeço a Silvio, que a gente conhece já faz um tempinho, né, que a gente é colega de trabalho, e eu sempre, nesse convívio do dia a dia, nos encargos do nosso trabalho, eu consigo sempre absorver muitas informações vindo dele e também passar alguma coisa, ajudar uma coisa ou outra, mas nessa questão de atualização, de tecnologia, a gente troca muita coisa. Na realidade ele me ensina, então a verdade é essa, ele está sendo muito modesto. É uma troca de aprendizado. E eu queria agradecer também mais uma vez e falar um pouco sobre mim, realmente. Eu sou, como o Silvio já falou, meu nome é Lucas Nóbrega, sou formado em Engenharia Ambiental pela UFPB e também sou engenheiro de segurança do trabalho, fiz a pós-graduação após o curso e decidi seguir para essa área de segurança do trabalho porque quando eu converso as coisas da vida, né? A gente sabe que o engenheiro ambiental hoje, aqui em João Pessoa principalmente, não tem tanta oportunidade. E para a gente concluir o nosso curso, a gente tem que fazer obrigatoriamente um estágio. Para conseguir o estágio, eu procurei também por alguns conhecimentos do meu pai, de indicações, eu encontrei uma empresa que, no caso, a Sancol, que a gente prestava serviço para a Cagepa na época, e tinha uma engenheira lá que estava precisando de alguém que ajudasse ela, e ela era engenheira ambiental. Aí eu digo, opa, coisa boa, finalmente vou conhecer o engenheiro ambiental de verdade, né? Porque até no curso de engenharia da Federal, os professores, ninguém era engenheiro ambiental. Um era biólogo, o outro era engenheiro civil, a maioria, a gente não sabia nem, a gente estava terminando o curso e não sabia o que fazia o engenheiro ambiental de fato. Só que quando eu cheguei lá para descobrir o que o engenheiro ambiental fazia, descobri que ela trabalhava como engenheiro de segurança, não era engenheiro ambiental. E eu acabei aprendendo no dia a dia como é que fazia a atividade do engenheiro de segurança, com aquela gestão de EPI, controle de funcionário, aquela coisa, e acabei me encantando pela engenharia de segurança aí no estágio, na época de ambiental. Daí, eu ajudando lá com ela, justamente também envolvendo com a parte de construção, envolvendo com a área de saneamento, de construção civil, eu acabei vendo, realmente eu não me identificava tanto com a parte do meio ambiente, mas acabei me identificando com a parte de segurança do trabalho. Daí eu procurei na grade da UFPB, tem uma disciplina optativa que a gente consegue fazer depois. E eu escolhi um curso de engenharia química que era segurança industrial na indústria química. Eu fiz essa disciplina optativa e aprendi um pouco mais sobre engenharia de segurança, na parte de segurança do trabalho. Daí eu já procurei, e agora? Como é que eu vou atuar? Quero atuar na parte de segurança do trabalho, não tem jeito. Terminei meu curso, já emendei na pós de segurança do trabalho e estamos aí, trabalhando na luta. Você me contou uma história agora que eu já conheço você há um bocado de tempo e eu vou te contar uma história que você vai ficar pasmo. A engenheira ambiental que você está falando é a engenheira Marise. Isso. É isso? É isso mesmo. Pronto, Marise, eu fui do Sindicato dos Técnicos do Trabalho, eu era presidente, ela era minha vice-presidente dos técnicos do trabalho, na época nós éramos técnicos de segurança. E ela é patrimônio tombado lá na São Paulo, ela trabalha lá, ela se aposentou e ficou lá, né? Eu conheço ela assim, já há muito tempo e
Você não falou, eu não sabia disso, eu estou sabendo disso agora. Eu não sabia que você trabalhou no São Paulo. Eu sei que você conhece todo mundo. Falou em segurança, se alguém pensou em segurança, você conhece. Pois bem, então, Lucas, assim, já se apresentou, né? Já descobrimos coisas que eu não sabia, mas o assunto que nós viemos aqui colocar é a questão da segurança do trabalho dentro da construção civil, não é isso? Isso, exato. Pronto, então o tema, tu lembra do tema? O tema é justamente esse. É como é que a gente pode conciliar a segurança do trabalho em projetos de segurança dentro da construção civil. E eu falar um pouquinho também sobre algumas coisas, até para o pessoal, alguns ouvintes, porque aqui a gente é um programa que faz mais focado na parte técnica, de quem realmente tem um conhecimento, né, da parte de segurança do trabalho, que tem um conhecimento técnico. Mas eu tenho certeza que também tem pessoas que estão ouvindo que não sabem, são leigos da parte de segurança do trabalho, mas acham interessante, acham bonito se falando aqui, né? E acompanha a gente pela rádio. Perfeito. Então, Lucas, vamos começar aqui para o que nós viemos falar. Então, todas as vezes que há uma obra na Paraíba, é necessário ter profissional habilitado para poder gerir aquela situação de segurança do trabalho. As pessoas observam bem, por exemplo, a pessoa vai fazer um projeto, precisa de um arquiteto, precisa de um projetista, né? Precisa de pessoas que façam essas partes iniciais. Mas eu pergunto, é importante, Lucas, ter um profissional habilitado na parte de segurança do trabalho para tocar a obra desde o início como é que se diz, do canteiro de obra até a finalização do canteiro de obra, Lucas? Não é só importante, é fundamental, é necessário que tenha um engenheiro ou responsável capacitado para que faça esse acompanhamento. E até porque existe, como a gente fala de segurança do trabalho, a gente fala relacionado com as normas regulamentadoras, né? Com as ANS. E a gente tem a NR18, que é específica da parte de construção civil. Dela, a gente tem, é importante, eu vou citar aqui algumas partes dela, que é interessante a gente destacar para caso alguém esteja fazendo a construção, caso alguém esteja começando uma obra ou trabalho na indústria, que é uma indústria, né? A indústria da construção civil. A indústria da construção civil, e justamente pensou, eu preciso de um engenheiro civil, eu preciso do projeto arquitetônico, eu preciso da liberação da prefeitura e de tal e tal. Vou ser fiscalizado pelo CREA, vou ser fiscalizado, mas a gente esquece, muitas vezes, dessa parte da segurança do trabalho e do bem-estar dos seus colaboradores. E não só, detalhe, né? Não só em grandes construções, não só em grandes edificações ou grandes projetos. Pequenos projetos também, pequenas situações. Até caso você seja, eu vou falar aqui também um pouquinho, é importante destacar, caso você seja autônomo, você trabalhe como pedreiro, você faça algum bico, é importante você pensar na sua segurança. Se você não tem um funcionário, mas se você trabalha como autônomo, é importante você pensar na sua segurança no seu trabalho na área de construção, que é fundamental. Bom, falar um pouquinho mais sobre a questão da NR18. Eu destaquei aqui alguns pontos que a gente pode falar sobre ela. E o que é essa NR18? Para que serve, né? Ela fala da questão de algumas diretrizes da parte tanto administrativa como da parte de planejamento, de organização, que tem que ser feito na construção ou do empreendimento relacionado com a segurança do trabalho. E ela está relacionada diretamente com aquele famoso, né, que a gente fala, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Que era o antigo PPRA, né? Isso. Muita gente ainda confunde, né? Que faça o PPRA da minha obra. Nossa, não é mais o PPRA, agora é o PGR. Na prática, né, o conhecimento vai ser mais ou menos o mesmo, só que agora a gente segue outros. No caso da obra, no caso não era nem o PPRA, era o PCMAT, né? Isso, PCMAT, exato. Aí, mais uma vez, como o Silvio comentou, tem que ser realizado esse PGR por um profissional capacitado, um engenheiro de segurança, que você tem que, ou engenheiro ou empresa de consultoria, ou uma empresa especializada, tem que ser contratada para que seja realizado todas essas diretrizes. PGR e outro que eu vou falar também a seguir, que é importantíssimo você ter na sua obra.
Dentro desse PGR, para a construção civil, a gente destaca alguns projetos. Porque a gente pensa em obra, a gente pensa aqui em projeto, né? Ah, não, mas eu já tenho, eu já contratei, eu já paguei o engenheiro projetista. Não, mas você pagou o calculista, você pagou o projetista da edificação, o engenheiro civil, o projetista da edificação. E o engenheiro de segurança, às vezes ele pode ser engenheiro civil também, com sua graduação em base, né? Mas ele tem que ser capacitado na parte de segurança do trabalho. E o que são esses outros projetos? Tem que ter os projetos de segurança, não só os projetos de edificações, de construtivos, mas tem que ter os projetos de segurança. Aí o que são esses projetos? Da área de vivência, que seria da parte do projeto canteiro de obra, dos trabalhadores, porque a gente não vai falar do prédio concluído, do prédio entregue, a gente vai falar da etapa construtiva, inicial, que é a etapa onde está sendo feito o trabalho, onde estão expostos os riscos, né, ocupacionais para aqueles trabalhadores. E tem que ser feito um projeto para que a gente estude e faça seguindo as normas, né, para que aquele trabalho seja realizado da melhor forma possível, mais segura possível. Para isso tem que ser feito o projeto na área de vivência. O outro projeto também que é feito, no caso agora, é indicado que seja feito por algum engenheiro eletricista ou outro capacitado, que é o projeto elétrico do canteiro de obras. Não é só necessário que seja feito o projeto elétrico da edificação, porque quando a gente faz o projeto do prédio, o projeto arquitetônico, tem um projeto elétrico, de instalações elétricas do SPDA do prédio. Porém, tem que ser feito também o projeto de instalação elétrica do canteiro, porque é diferente. É uma situação, como é que eu posso dizer, passageira, né? Porque vai ser instalado máquinas e equipamentos, né, na obra, como betoneira, serra de bancada, serra circular, e precisa que seja feita a instalação elétrica correta, seja feito o aterramento de cada máquina e equipamento identificado, para que aquela energia que chegue não corra risco tanto de desastre, como de incêndio, como de choques elétricos que os colaboradores estão expostos. Precisa que seja feito esse projeto elétrico. Outro projeto também que é importantíssimo, eu acho que inclusive é um dos mais importantes em questão de risco à vida realmente do trabalhador, é o projeto de, como chama, SPIQ, que é o Sistema de Proteção Individual contra Queda, que é a famosa projeto de linha de vida. O que é linha de vida? É a linha, que no caso é um cabo de aço, geralmente utilizado, que vai garantir a vida do trabalhador. Que ele vai colocar o seu cinto de segurança, vai prender, se fixar esse cabo de aço para garantir que em caso de algum acidente, caso ele esteja sobre alguma superfície que venha a ceder, ele ao cair ele seja segurado por esse cabo. O que o Lucas está colocando é o seguinte, aqui na norma ele diz o seguinte, que a pessoa que trabalhar acima de 2 metros de altura, ele tem que ter a NR 35, que é a norma que trabalha em altura, que tem todo um projeto para que, se sofreu o acidente, ou seja, um incidente, né? Porque se ele estiver preso no cabo onde está feita a linha de vida, ele vai ter um incidente, não vai ser um acidente. Mas se ele não tiver esse projeto sido instalado na obra, ele está dizendo que o camarada vai cair e vai morrer porque não tem esse projeto que ele está falando. Muito bem, Lucas. Exato. Como o Silvio falou, o que é um trabalho em altura, né? Nesse caso do projeto contra queda é relacionado ao trabalho em altura. O que é um trabalho em altura? Não é só quando o cara está em cima do prédio, na laje, lá em cima, ou na caixa d'água que a gente pensa. Que a gente vê, olha, quando passa na rua, né? Às vezes a gente olha assim, passa o cara lá em cima, tranquilo, sem nada. O trabalho em altura. Não, o trabalho em altura a partir de 2 metros do solo ou da superfície do que ele vai estar em contato, já é considerado trabalho em altura. Por exemplo, aí eu penso, não, se eu estou no primeiro andar do prédio, é trabalho em altura, que eu já estou a mais de 2 metros, né? Eu disse, não necessariamente, só se tiver um risco de queda maior. Porque a gente sabe, quando a gente está morando no prédio, a gente está lá em cima e não está... Está sem cinto. Sem cinto, né? Por que eu estou lá em cima do prédio? Mas não está correndo risco. Mas eu não estou correndo risco, está a alvenaria, está tudo fechado, está tudo protegido o prédio. Se tiver o projeto de... E outra coisa, também tem que ter
o projeto, além desse de queda, de proteções coletivas, que é aí que a gente relaciona diretamente com o trabalho em altura e os EPCs, né, também, que a gente fala que são os equipamentos de proteção coletiva, a proteção coletiva da obra. E o que seria essa proteção coletiva? Proteção coletiva seria os guarda-corpo, seriam redes de segurança, também proteção coletiva na obra a gente identifica como placas indicativas e faixas refletivas que a gente pode identificar para não transposição do colaborador, para evitar ele se expor, chegar próximo a um determinado risco. Proteção da cabeça do vergalhão Exato. com aquela, chama capsilônia, né? A cabeça, A né? cabeça, A cabeça porque do muitas ferro. vezes a pessoa transpassa de uma laje para outra, aí fica pontas de Exato, as esperas, né? G50. A gente popularmente fala, as esperas do pilar, que a gente passa e deixa aquela ferragem para quando a gente for colocar no próximo andar, né, do prédio, e fazer o ligamento, né, a conexão de uma parte estrutural à outra. Aí o que é interessante, como a gente coloca, que a gente vê, por exemplo, quando a gente passa na rua, que a gente vê aquele prédio bonito na construção, para mim é bonito enquanto está construindo ainda, né, não só concluído. Quando a gente vê com aqueles guarda-corpo telados, bem organizadozinho, importante aquela tela de segurança, aquele protetor que é o que? É aquele feito de madeira, quadradinho, para evitar quando o cara encostar aqui, ele tem que estar mais ou menos 1,20 m de altura, para ele quando encostar aqui ele não vir cair. Até porque se ele tiver todo guarda-corpo, todo protegido, ele nem precisa naquele local da linha de vida, porque ele já vai estar protegido e não vai ter aquela queda. Pô, aí a gente contrata o engenheiro de segurança, ou empresa especializada de segurança para fazer todos esses projetos. E para aí a gente ter uma dimensão de que a obra realmente, o meu serviço está seguro, que eu não vou sofrer com fiscalizações, com multas, né, do trabalhista. Bom, e além disso também, que é importantíssimo na construção civil, é a questão de relação de EPI. Que EPI, para quem está, como eu falei, né, para quem está escutando e não conhece, a gente fala muito termo de siglas, né, na engenharia de segurança, a gente trata muito como siglas, e para quem, até para explicar para o possível cliente, para explicar para o pessoal fica... Você sabe o que você tem que fazer o PGE, o PCBSO, o LTCAT, tem o gestão EPI, PPP, EPI, EPC. Aí o cara acha que você está inventando, né, a quantidade de siglas para poder ganhar o dinheiro dele, né? Mas não, a gente tem que ter uma paciência e explica, o cara, não, realmente é aquela coisa, né? Como o advogado também, Silvio sabe melhor do que todo mundo, né? O advogado também gosta de palavras técnicas, às vezes o cara está dizendo, não, ele está falando tão bonito aí que eu acho que ele está querendo me enrolar, mas não. Então, quer EPI. Então, pode saber que o pessoal quer EPI, senão o pessoal fica lá do lado sem saber o que é. Interessante. E depois daquela da última entrevista tão evoluída, né, com o professor, e a gente vem aqui falando o que é EPI, né? A gente rebaixou bastante o nível. O EPI o quê? Proteção, equipamento de proteção individual. Que é importante a gente ter a relação tanto para a empresa como para o funcionário, é importantíssimo ter esse controle, essa gestão minuciosa dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, que são que na construção civil um importantíssimo uso de capacete, de luvas, de botas de segurança, do cinto da alabarda, toda questão de proteção, são os mais básicos na construção civil. Máscara, óculos. E todos eles têm que, a gente quando faz essa gestão de EPI, quando eu entrego, quando é recolhido qualquer tipo de equipamento para o funcionário, tem que ser assinado, registrado que foi entregue. E também verificar a questão do CA, que é uma numeração que está contida em cada equipamento de proteção, que a gente consegue conferir se aquele equipamento realmente está próprio para o uso, está aprovado, né, que foi submetido a testes e que esses testes comprovam que aquele equipamento realmente é seguro e vai garantir que o funcionário não sofra aquele risco que o equipamento está proposto a proteger. E além desse EPI, que também essa questão de lista de quais são os EPIs que vão ser utilizados está contido no PGR, né?
O PGR é aquele grupo enorme de documentos que vai estar incluso em anexo esses projetos, as EPI, quais são os riscos que os funcionários estão expostos. Inclusive com sugestão técnica para poder a empresa resolver, né? Exato, com sugestões a longo prazo, que devem ser realizadas para do cronograma ou eliminar os riscos ou mitigar ou reduzir, né? Perfeito. Outra coisa, esse PGR tem que ser, em questão de obra, é diferente de outras empresas. É uma coisa que o pessoal não se atenta, nem todo profissional se atenta sobre isso. Ele é diferente de outras empresas porque a obra, cada etapa da obra, os trabalhadores muitas vezes estão expostos a risco diferente. É diferente o risco que o trabalhador está na parte da fundação. Na questão da fundação do prédio, não vai ter trabalho à altura, geralmente. Né? Não precisa fazer projeto nesse momento. Não, o projeto tem que ser feito. Agora, nesse momento, não é não precisa estar pronto nesse momento. Né? Você pode fazer já, porque você já tem, quando você tem quando você tem fazendo a parte de escavação e você já tem uma noção, já tem um projeto pronto do prédio que você vai fazer. Daí você já pode procurar um profissional para que faça futuramente já o projeto de linhas de vidro, de proteção coletiva. Para quando você já for começar, você já está tudo pronto. Porém, você vai ter um risco que posteriormente não vai ter, que é de soterramento, de ter que fazer a questão de proteção de taludes, que por isso que é interessante, desde o início da obra, procurar fazer já esses projetos e fazer essa questão de ter um profissional de segurança do trabalho junto, acompanhando sua obra, para evitar essas coisas. Ô Lucas, eu vou fazer uma pergunta aqui rapidinho, só para como se diz, elencar mais assim, o trabalho que a gente está fazendo. Quando vai fazer uma fundação onde o construtor precisa fazer um fosso, né, no caso, para fazer a garagem, né, embaixo, é importante você ter o conhecimento na parte de segurança do trabalho também, para essa questão, você falou a questão do soterramento, saber a questão do solo, se é arenoso, se tem que colocar essas proteções coletivas para não ter o soterramento, Lucas? Pronto, é importantíssima a sua pergunta, Silvio. Realmente é necessário, fundamental, até porque quando você faz essa questão, essa parte da obra, você tem que ter posteriormente feito já um estudo de solo, uma análise do terreno que você vai construir. Você não vai fazer a fundação sem saber qual tipo de solo, quantos metros você vai ter que fazer a perfuração para fazer essa parte da sua profissão, geralmente. Daí a gente tem uma ideia do tipo de solo e a gente consegue determinar, tanto pela inclinação do corte do talude como a profundidade, a gente consegue definir no projeto quais o tipo de proteção, qual a largura que ele realmente pode escavar, qual que o colaborador entre e não ter esse risco de colapso. Às vezes a pessoa coloca para fortalecer, por exemplo, geralmente quando vai fazer um prédio, tem uma casa do lado, aí geralmente bota aqueles pirulitos, né? Que são os concretos que entram, né, na terra para poder fortalecer, né? Aí, quando é detectado, por exemplo, aqui na Paraíba, aqui na parte litorânea, é muito comum ter terreno arenoso, né? Isso. Então, às vezes o cara vai construir, por exemplo, eu vi aqui em várias empresas aqui na beira da praia, que quando iniciou a construção não contrata-se um engenheiro de segurança do trabalho, ele vai fazer uma perfuração, aí geralmente o talude declina e termina acontecendo acidentes fatais. Além do solo arenoso, o lençol freático também dessa área do litorâneo aqui é bem elevado, né? Precisa que seja feita essas escavações e às vezes até bombeamento, né? Da água, muita água, né? Direto você vê, quando você passa de lado, você vê que aquela água está sendo jogada geralmente na rede pluvial, né? Direto, a água 24 horas a bomba funcionando para quando outro dia o cara chegar tá mais. É um rebaixamento mesmo, aí faz uma caixa de concreta, né, Lucas? Rebaixamento. Pô, eu não sou engenheiro civil. Faz uma caixa. Assim, eu não sou engenheiro civil, mas eu participo. Ele faz um caixa assim, um corte, e naquele corte ele, quando está sem água, coloca concreto, aí se faz a fundação ali em cima. Então é um negócio super interessante. Isso é importantíssimo que a gente pensar, ver a questão da segurança dessa parte também, porque acidente nessa etapa são perigosíssimos. Perfeito. Lucas, a gente vai fazer agora um intervalo, dá para fazer um intervalozinho, para que a gente possa colocar o
os anúncios, senão o pessoal puxa a orelha da gente.